pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 20h25. Toda segunda-feira, às 20h25, eu estou aqui para a gente falar sobre algum tema interessante da área de recursos humanos, voltado aí para profissionais que já estão na área ou desejam ingressar na área de RH. E o nosso tema de hoje é do operacional ao estratégico. Vamos falar aí do futuro da área de recursos humanos, do futuro das possibilidades de trabalho para você que está antenada com as necessidades da área de gestão de pessoas. Então, primeiro é repensar esse trabalho e os impactos do trabalho na vida das pessoas, na vida dos colaboradores, e pensar em formas de reconfiguração desse trabalho conforme algumas normativas atuais, né? Dentro de formas de agir, eu já vou explicar esse tipo mais fragmentado, né, mais direcionado para uma rotina operacional mesmo dos subsistemas de RH e na linha mais estratégica. E um plus a mais da nossa aula de hoje, as novas demandas direcionadas para a área de RH e gestão de pessoas. Então, eu estava dizendo no início da nossa aula sobre o nome, né, o significado da palavra trabalho. Não sei se vocês sabem, mas o nome trabalho vem de tripalium. Tripalium significa instrumento de tortura. De três paus. Era um instrumento de 3 paus utilizado para torturar pessoas. Agora pensa comigo, essa origem, o cerne da palavra trabalho vem do quê? Do sofrimento. Né? Procurem dar um Google aí que vocês vão entender o significado dessa palavra. Então, o labor, o trabalho, né? Tripalium, que era algo destinado a escravos, a pessoas que estavam ali sofrendo aflições, porque estavam sendo, né, presas naquele instrumento de tortura e sendo torturadas naquele lugar, isso remeteu à ideia de trabalho. Por muito tempo, o trabalho foi relegado a classes inferiorizadas. Trabalho era uma coisa, não era para os pensadores, não era para os grandes filósofos. A ideia de trabalho era para a população menos favorecida, como num sentido mesmo de depreciação, num sentido de dar uma punição, né, para quem não tinha nascido abastado. Então, por muito tempo, essa ideia de trabalho ligada a conotações ruins, ela prevaleceu. O que eu estou querendo fazer aqui é um contraponto histórico para como a gente entende o trabalho hoje. Muito tempo se passou, né? O trabalho foi mudando de configuração na cabeça das pessoas. Na era protestante, com Martinho Lutero, o trabalho passa a ter uma conotação de vocação, ou seja, a gente trabalha porque o trabalho dignifica o homem. Então, para isso, a gente recebe um dom no qual a gente precisa trabalhar nele para se capacitar cada vez mais para fazer o seu melhor, porque como uma vocação divina você precisa cumprir a sua missão, a sua obra, e para se sentir mais digno, né? Para se sentir mais ainda, como é que eu posso dizer, fazer um bem para a sociedade, né? Devolver para a sociedade algo pelo seu trabalho. Só que essa ideia, ela acabou contribuindo por muito tempo para que as pessoas também trabalhassem cada vez mais e dedicassem mais tempo da sua vida ao trabalho. Com o passar ainda mais do tempo, fazendo um recorte histórico muito breve, hoje o trabalho assume qual posição? Uma posição de centralidade na vida de muitas pessoas. Então, observa para você ver. Quando você sai, vai para uma balada, encontra alguém que você nunca viu na vida. Depois do seu nome, geralmente, qual a pergunta que vem à mente das pessoas? Geralmente, a pergunta é o que é que você faz? Porque o trabalho está atrelado a uma questão social. Ou seja, quem trabalha contribui para a sociedade de alguma forma e quem não trabalha, não contribui. Então, a importância de quem trabalha tem a ver com esse valor social que foi atribuído. E para muitas pessoas o trabalho já foi subindo em escala e hoje ele adquire uma ideia de identidade. Muitas pessoas estão vinculadas ao trabalho que elas realizam. É simples, é só você pensar assim, de onde que você conhece fulano? É o fulano da empresa tal. Então, assim, as pessoas já fazem uma ligação automática de você
da sua pessoa com a atividade que você desempenha, né? Com a profissão ou com a empresa na qual você está vinculada. Então, essa forma de trabalho que detém aí uma centralidade na vida das pessoas, as pessoas trabalham porque elas se sentem valorizadas por aquilo que elas fazem, elas trabalham porque elas se sentem parte de algo importante, né? Então, tudo isso é uma ideia atual, contemporânea. Por muito tempo, o trabalho ficou linkado a essa ideia de sofrimento. Mas vamos pensar numa lógica, né? Será que isso mudou? Será que o trabalho ainda não tem um pezinho lá no sofrimento? Se a gente for parar para pensar, é óbvio que sim. Isso não mudou, né? Essa ideia de sofrimento que está atrelada ao trabalho continua vigente. Uma vez que a gente passa, primeiro, 1/3 da nossa vida trabalhando, submetidos às regras que a gente não impôs, né, que são impostas a nós, convivendo com pessoas que você não escolheu e não necessariamente você gosta, você é amigo, né? E além disso tudo, você está num lugar, num ambiente de trabalho preso, como é que eu posso dizer? Você não está livre para fazer o que você quer, né? Não, a gente vende a nossa liberdade. Você não pode simplesmente sair no horário de trabalho para, sei lá, tomar um sorvete na praça, né? Você está ali submetido a uma série de regras, de normas. Então, essa liberdade que a gente deixa de ter em nome do trabalho, né, por si só já é o sustentáculo do sofrimento. A perda de liberdade, mesmo que seja parcial do nosso dia. Quando isso, né, é atrelado à perda de saúde física, mental, emocional, aí é que a coisa volta para os primórdios, né? Aí que a coisa volta à sua raiz. Então, quando eu falo em repensar o trabalho, repensar os impactos que o trabalho tem na vida das pessoas, os impactos que a sua organização de trabalho, que a forma como você, enquanto representante de uma área de recursos humanos, a forma como você, enquanto profissional de recursos humanos, atua ali fazendo a ponte, né, mediando os interesses das empresas e das pessoas, essa forma de trabalho, né, ela tem um impacto que pode ser positivo na vida dos colaboradores ou pode ser muito negativo. Não necessariamente é você a pessoa responsável por tudo isso, mas você pode contribuir, de repente, para uma abertura de perspectivas, né? Para uma mudança de mentalidade. E eu acho que é aí que você, enquanto profissional da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, pode e deve fazer a diferença. Por quê? Porque as reconfigurações, elas são necessárias, porque a nossa sociedade moderna já não é a mesma sociedade da época lá da Revolução Industrial, do trabalho mecanizado, rotineiro, onde as pessoas eram apenas recursos. Então a gente precisa repensar qual é essa sociedade que eu estou vivendo, o que essa nova geração tem buscado em termos de trabalho, porque a gente está indo, né? A minha geração, a geração de quem está mais velho aí no mundo de trabalho, está indo. Daqui a pouquinho a gente se aposenta, daqui a pouquinho eu sei que vai demorar um pouco, mas nós estamos nesse caminho mesmo. E quem que está vindo? Está vindo as novas gerações. E elas têm novas demandas, elas têm um novo perfil, elas são pessoas que não se submetem a qualquer tipo de trabalho. E as empresas que não estão conectadas com isso, as empresas que não estão atentas para essas questões, são empresas que vão sofrer perdas talvez irreparáveis, porque a gente não está vendo mais muita retenção nos ambientes de trabalho, porque as pessoas elas estão mais informadas dos seus direitos, né, e estão pouco suscetíveis a certas formas de organização de trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu comecei por essa ideia de repensar o trabalho sobre os impactos que o trabalho pode ter na nossa vida, certo? Vamos agora para as formas de agir. A gente tem 2 tipos de formas de agir aqui. Primeiro, reproduzindo técnicas. Que técnicas são essas? São as técnicas que a gente aprendeu, né, nos cursos de graduação, nos cursos técnicos, técnicas que têm a ver com subsistemas de RH.
Michele, o que é isso? Quais são esses subsistemas? Para quem não está lembrado, para quem não sabe, vamos rever. São pelo menos 5 subsistemas aqui. O sistema de provisão de pessoas, o sistema de aplicação, de manutenção, de desenvolvimento e de monitoração. De quê? De pessoas. A gente está falando aqui de recursos humanos. Então, dentro desse sistema de provisão de pessoas, a gente tem as técnicas de recrutamento e seleção. Recrutamento nada mais é do que o convite, né, para ocupar cargos dentro da organização. Como é que a gente vai encontrar os colaboradores certos para aquelas vagas certas? E a seleção é uma série de técnicas e procedimentos que a gente realiza dentre entrevistas, testes, dinâmicas, para selecionar os melhores candidatos para um determinado cargo. Então, como é que eu provejo pessoas dentro da minha empresa? Procedendo às técnicas de recrutamento e seleção, certo? Como é que eu aplico as pessoas dentro da minha empresa? Primeiro, redesenhando ali cargos, funções, fazendo um mapeamento, uma análise e uma descrição dos cargos, entendendo como é que funciona o organograma da minha empresa, onde estão as pessoas-chave da minha empresa, quantas pessoas eu preciso ter em cada setor para dar conta de toda a demanda de trabalho, certo? Eu estou resumindo isso aqui, viu, gente? O sistema de manutenção de pessoas é o sistema que vai manter as pessoas conectadas com a minha empresa. É o sistema que vai fazer com que as pessoas entrem para a empresa onde eu trabalho e não queiram sair de lá. Então, para manter pessoas dentro da minha empresa, para diminuir o turnover, ou seja, a taxa de rotatividade, eu preciso ter estratégias, né, não só de remuneração, benefícios, mas também voltadas à saúde e bem-estar dos colaboradores. Porque colaborador doente não produz ou produz pouco, né? Então, a gente precisa entender que as pessoas, elas querem estar em lugares onde elas se sintam bem, onde elas se sintam valorizadas, reconhecidas e onde elas se sintam felizes. Então, saúde e bem-estar faz parte desse subsistema de manutenção. Existem algumas práticas que já são mapeadas, né? Já são, como é que eu posso dizer? Já são técnicas validadas que as pessoas simplesmente reproduzem, certo? E eu vou chegar lá. Então, provisão, primeiro subsistema de aplicação, subsistema de manutenção, subsistema de desenvolvimento, que envolve o quê? Capacitação, treinamentos, reciclagens, monitorias, mentorias, né? Todo um processo que vai desenvolver uma pessoa ao longo da sua permanência naquela empresa. A gente nunca sai de um lugar, a gente nunca sai de uma empresa da mesma forma que a gente entrou, porque a gente passa por um processo, às vezes longo, né, de adaptação. A gente aprende as regras, a gente aprende a missão da empresa, a visão, os valores, a gente entende um pouco da cultura daquela empresa e a gente às vezes precisa entender da nossa área e de algumas outras áreas, dependendo das funções que a gente ocupa ali ao longo do tempo que a gente está contratado, né? Então, uma capacitação, uma reciclagem, treinamentos constantes sempre são necessários. E a gente tem o monitoramento, né? A monitoração de quem? De pessoas. E como é que eu monitoro? Porque eu preciso saber se aquele combinado que eu fiz lá no início da contratação, quando eu fiz uma entrevista, né? Quando eu avaliei aquele candidato, eu preciso saber se aquele agora colaborador está atendendo a todos os critérios daquela vaga, se ele está correspondendo. E como é que eu faço isso? Dando feedbacks pontuais, feedbacks às vezes formais e trabalhando com avaliação de desempenho. Porque se eu não monitoro, se eu não meço, se eu não vejo a evolução daquele colaborador, eu não sei se ele pode ser promovido ou não. Porque eu posso promover errado, eu posso desligar também de maneira equivocada, uma pessoa que às vezes só não estava legal naquele setor, mas veste a camisa da empresa, coaduna ali com os valores, com os princípios, né? Faz parte ali daquela cultura e às vezes eu perco porque ela não adaptou numa determinada função, mas eu não soube ler, eu não soube avaliar se aquele colaborador não poderia ter, né, uma outra oportunidade no outro setor. Então, esses são os subsistemas de recursos humanos. Eu posso simplesmente reproduzir as técnicas dentro de cada um desses subsistemas. Isso está em qualquer tipo de manual, isso está às vezes na internet, você consegue encontrar elementos que vão te ajudar dentro de cada uma dessas áreas.
quem trabalha num RH menorzinho, com menos gente, às vezes é aquele profissional que vai ter que dar conta de todos esses subsistemas. E o que acontece com ele? Ele acaba, às vezes, fazendo alguma coisa bem feita, que ele mais se identifica, outras coisas nem tão bem feitas assim. Então, às vezes, a correria do dia a dia impede que esse profissional da área de RH saia, abstraia do seu lugar e dê uma olhada no todo e enxergue esses 5 subsistemas funcionando perfeitamente. Primeiro, porque cada um desses subsistemas toma muito tempo da gente. Então, eu posso garantir, se você trabalha numa empresa grande e se você tiver muita provisão de pessoas para fazer, você vai passar o seu dia fazendo recrutamento e seleção. E aí não deu tempo de trabalhar, né, com a extinção de cargos que já não existem mais, com a elaboração de um novo plano de cargos e salários, né? Você não conseguiu avaliar outras possibilidades dentro de programas de saúde e bem-estar, você não conseguiu fazer os treinamentos corretamente, né? Às vezes o cronograma passou batido no ano, você tinha que cumprir tanto de treinamento, está cumprindo muito menos, você não consegue às vezes avaliar ou lidar com aquela documentação toda que a gente gera, né? Para poder servir de apoio para as lideranças em relação à monitoração desses colaboradores. Então, quando eu digo que a gente reproduz técnicas, é fazer o básico. E aí a gente tem uma outra forma de agir, que é inovando. Ou seja, eu posso pensar em ir além desses subsistemas. É claro que eu não vou estar totalmente desconectada deles, eu vou estar de alguma forma trabalhando dentro deles, mas pensando para além da caixinha, pensando para além do que já está dado, para além do que eu já tenho de possibilidades. Eu costumo dizer que o RH demanda muita criatividade, porque eu posso ter um monte de ferramenta pronta, mas às vezes essas ferramentas que já estão prontas, que já estão formatadas, não cabem, não se aplicam para o meu ambiente de trabalho. Você pode ter dois tipos de empresas no mesmo ramo de atividade. O ramo educacional, o ramo de laticínios, né? Como já tem gente aqui, você pode ter 2 empresas de laticínios iguais na cidade, mas a cultura que se estabelece no lugar é totalmente diferente da cultura que se estabelece em outro. Então, eu preciso levar isso em consideração para aplicar certas ferramentas, para modular certas formas de agir. Então, como é que eu faço para ir além dos subsistemas de RH? Com uma metodologia que eu posso estar dando o nome de DAI, né? O que é o DAI? Trabalhar com diagnóstico, com análise e com intervenção. De novo, diagnóstico, análise e intervenção. O que isso significa, Michele? Significa que para cada coisa que eu vou tentar olhar dentro desses subsistemas aqui, eu preciso fazer um diagnóstico de como é que eu estou hoje. Como é que está o meu processo de recrutamento e seleção hoje? Então, com base nisso, eu preciso analisar se a forma como eu estou fazendo está atingindo as pessoas certas, se eu estou conseguindo atrair os melhores colaboradores para dentro da minha empresa, né? Eu preciso entender se dentro do meu aspecto de provisão eu estou levando o tempo necessário para fazer uma boa seleção e se essas pessoas que eu consigo selecionar, se elas estão permanecendo na minha empresa por um tempo considerável, que é o tempo do investimento que eu tenho, com o próprio treinamento, com o próprio recrutamento e seleção, com a própria contratação, né? Com os treinamentos que essa pessoa faz ali na empresa. Porque uma vez que eu contrato, uma vez que eu coloco para dentro da minha empresa, eu preciso avaliar de que maneira esse processo aconteceu para ver se eu errei em algum ponto. Então, a partir do momento que eu faço essa análise, eu posso, enfim, intervir nesse subsistema para saber quais pontos eu preciso ajustar. E assim eu vou em cada um deles. Mas qual que é o objetivo da minha aula de hoje? O que eu quero chamar a atenção? Então, acho que deu para entender a lógica, né? Eu preciso entender. Então, avaliação, diagnóstico, que posso chamar de avaliação também, do estado atual daquele subsistema, a análise e a intervenção. Então, eu vou fazer esse diagnóstico dentro desses subsistemas e eu vou identificar qual subsistema eu estou dando menos importância ou qual subsistema apresenta mais falhas.
E a partir deste levantamento, eu consigo pensar em estratégias de intervenção. Novamente, o ponto central da minha aula não está nem aqui, né, nesse geralzão de todos os subsistemas. Eu quero chamar a atenção para você que é profissional da área de RH, que já está atuando nessa área de gestão de pessoas há algum tempo, ou você que tem vontade de entrar para uma empresa para trabalhar nessa área, psicólogo, administrador, né, é um profissional aí que já fez um curso de recursos humanos. O que eu quero chamar a atenção é para as novas demandas. Que demandas são essas? Então vamos lá. Já ouviram falar? Coloca no chat aí para mim. Já ouviram falar na NR1? Norma Regulamentadora 01, que entra em vigor a partir de 26 de maio de 2025. Agora. Já ouviu? Me conta aí. Escreve no chat. A partir do momento que você tem uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a partir do momento que você tem uma CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a partir do momento que você precisa avaliar os riscos da sua empresa, você precisa criar um documento chamado de PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esse PCMSO, ele já existia há muito tempo nas empresas como uma forma de prevenir os colaboradores dos riscos ocupacionais. Então, para cada risco identificado, a gente precisa pensar em quais instrumentos, quais equipamentos de proteção individual ou coletiva que a gente precisa ter na empresa para resguardar aqueles colaboradores do adoecimento. A gente precisa fazer um programa de controle médico, né, que é aquele atestado de saúde ocupacional, de quanto em quanto tempo tem que refazer aquilo no colaborador, enfim. Tudo isso me dá diretriz sobre como agir. Só que qual é a novidade que entra em vigor agora a partir do dia 26 de maio? A NR1, ela vai falar da necessidade, da obrigatoriedade das empresas, todas as empresas, tanto do setor urbano quanto do setor rural, que tiver riscos, né, que apresentar riscos. Que tipo de riscos são esses? Riscos físicos, químicos, biológicos, né? Só que aí agora com a NR1, a gente tem mais riscos ainda relacionados a fatores ergonômicos, riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que envolvem, gente, uma série de coisas que agora, principalmente para psicólogos, é um bom campo para se trabalhar, porque envolve aqui, ó, prevenção e combate ao assédio moral, sexual, as diferentes formas de violência no trabalho, no âmbito do trabalho, e isso implica uma ampla divulgação na empresa para todos os níveis hierárquicos, então desde o chão de fábrica até a alta gerência, num programa que envolve cerca de 12 meses de ações, de treinamento, sensibilização relacionadas a temas como violência, assédio, igualdade e inclusão. Então, é importante, primeiro, fazer o levantamento de risco, que a partir de agora vai ser obrigatório. Então, entra em vigor aí a partir do dia 26 de maio de 2025, né? Existe toda uma forma de fazer esse levantamento de risco. Então, você vai ter um programa de gerenciamento de riscos e, através desse programa de gerenciamento de riscos, você vai identificar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho e, em cima desse levantamento de riscos, vai traçar um plano de ação. Então, novamente aí, ó, o DAI, a DAI, né, o método aí, o DAI, entrando em ação. Você vai fazer um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Fazer o mapeamento do risco, vai analisar quais setores, quais áreas, aonde na empresa que apresenta mais risco, em quais aspectos, e em cima desses riscos, um plano de ação para intervenção. Esse plano aí inclui medidas ao longo de um ano na empresa. E a cada 2 anos isso tem que ser refeito. Então, olha que importante, né? Essa NR1, ela traz para dentro das empresas um olhar que até então não se via. Um olhar que representa um avanço, né? Principalmente nessas questões de saúde mental. Então, empresas que às vezes têm um risco de pessoas aí saírem adoecendo com burnout, com altos níveis de estresse, depressão, essas questões vão ser mapeadas através
do levantamento de riscos psicossociais, certo? Então, existe um protocolo feito via sistema do governo, né? Então, tem toda uma forma de se fazer esse levantamento de risco e uma forma da gente também fazer esse programa de gerenciamento, né, e plano de ação correspondente. E outra coisa que é interessante, né, as empresas ainda mais antenadas, elas vão estar de olho no quê? Nessa certificação em saúde mental. Olha que legal! No ano passado saiu a lei 14.831, de 27 de março de 2024, que garante a certificação para as empresas em saúde mental. Isso institui esse certificado, empresa promotora da saúde mental, e tem alguns pré-requisitos para essa concessão dessa certificação. E um deles, é claro, vai ser esse programa de gerenciamento de riscos psicossociais, mas que envolve todos esses pontos que eu estou dizendo, todos os pontos relacionados à saúde mental dos colaboradores, visto que de tempos para cá, né, principalmente com as mudanças, reforma trabalhista, né, o que a gente tem visto é uma degradação das condições de trabalho. E essa degradação, ela implica aí em questões sérias, né, relacionadas à saúde mental dos colaboradores. Gente, hoje está impossível fazer live com essa tocação de campainha, e não toca, viu? Essa hora da noite ninguém aparece aqui, mas tem um moço querendo me capinar lá fora de todo jeito. Eu já tentei delegar o problema, mas ele continua vindo aqui, eu não vou atender agora não. Enfim, então, voltando aqui, essa certificação é bacana porque se você se preocupa com a saúde mental dos colaboradores, isso não deixa passar batido para a sociedade. Porque é óbvio que você vai divulgar que você é uma empresa promotora de saúde mental. E as pessoas que estão fora estão muito hoje preocupadas com essa questão, né? As pessoas estão adoecendo, o nosso país, acho que é o 4º maior em estresse no mundo. As empresas que degradam a saúde mental dos colaboradores não são empresas que as pessoas querem ficar, não são empresas que as pessoas querem se manter, não são empresas que as pessoas querem trabalhar. Então, a gente precisa cuidar da imagem, qualquer imagem que você, enquanto profissional de recursos humanos, pretende criar da empresa que você trabalha. Porque uma empresa que é ruim de se trabalhar, ela inclui as pessoas principalmente falando mal fora. Pensa, você trabalha numa empresa ruim, você trabalha numa empresa que ninguém respeita ninguém, onde existe assédio moral, onde existe ali um menosprezo, né, pela diversidade. E aí você pensa, para que eu tô ali? Para ganhar o meu dinheiro, para pagar minhas contas. Se eu tiver uma oportunidade melhor, eu saio com toda certeza. Não é isso que todo mundo pensa? E aí você acha que a pessoa trabalha 8 horas por dia e sai dessa empresa simplesmente assim, sem olhar para o lado? Não, ela vai comentar no churrasco, ela vai comentar na festa, ela vai comentar na rodinha de amigos, ela vai comentar na família. E essas coisas, gente, o boca a boca roda muito mais do que qualquer outra coisa, né? Se você fala bem do ambiente de trabalho ou fala mal, isso, principalmente quem fala mal, né? O falar mal acaba ganhando muito mais repercussão do que o falar bem de um ambiente de trabalho, infelizmente. Mas pessoas insatisfeitas, elas tendem a reclamar mais. E não tendem a manter isso só dentro de casa. Então, isso extrapola os muros, às vezes, né, da empresa, da cidade, às vezes. Porque uma empresa, quando vai ficando muito ruim, daqui a pouquinho tá todo mundo sabendo. É ou não é? Então, tá fazendo sentido? Me falem aí, por favor. Se quiserem participar, viu, gente? Só levantar a mão ou simplesmente falar mesmo no microfone aqui que a gente vai interagindo. Tá fazendo sentido? Eu preciso saber se tudo isso que eu tô trazendo aqui, principalmente em relação a essas novas demandas, está fazendo sentido para vocês. Sim ou não? Então, qual é a oportunidade aqui? Né? Tá fazendo sentido aí, ó. Tô vendo aqui. Qual que é a oportunidade que a gente está enxergando? Que eu estou enxergando, principalmente para quem quer fechar contratos. Qual que é a ideia, né, do programa que eu vou lançar, que vai ensinar, às vezes, até a mão na massa, né? Como fazer certas coisas que eu tô trazendo durante essas lives. E eu já deixo o convite para vocês, para o nosso evento que vai acontecer no dia 3 de abril,
às 21 horas, vai dar numa quinta-feira, 21 horas, que é o Plano Carreira RH5+. Nesse evento, eu vou explicar como é que você, como profissional, que é contratada, mas que tem um tempinho flexível na sua agenda, ou aquele profissional que faz alguns trabalhos esporádicos e não tem CLT, como é que você, na área de recursos humanos, gestão de pessoas, pode criar serviços para fechar contratos a partir de R$5.000. E aqui está uma grande oportunidade, tá? Uma grandíssima oportunidade. E eu vou focar muito dentro dos aspectos de saúde mental. O que eu estou trazendo para vocês dentro dessa NR é uma coisa que as empresas elas estão muito perdidas ainda. Porque como é uma coisa nova que vai entrar, né, em vigor daqui a 2 meses, as pessoas ainda não sabem exatamente como fazer. E é claro que os riscos, eles envolvem não só para o psicólogo a questão da análise psicossocial, né, mas para um engenheiro de segurança, os fatores ergonômicos, os riscos biológicos, os riscos de acidentes de trabalho, né, os fatores químicos, físicos, são todas questões que podem adoecer o colaborador. E esse adoecimento ele pode ser minimizado. Minimizado como? Primeiro, fazendo o levantamento de qual que é o nível que os colaboradores estão expostos àquele tipo de agente de risco, né, ou fator de risco. Será que é o nível mínimo? Será que é o nível médio? Será que é o nível máximo? Dependendo do grau de risco, do nível de risco, você tem uma tratativa, um tipo de intervenção específico, né, diferente. Então, voltando para a ideia de que as empresas promotoras de saúde mental vão ser empresas certificadas pelo governo, né, vão ser empresas que vão ganhar um selo de promoção de saúde mental, eu acho que você que trabalha numa empresa pequena, às vezes, pode sair na frente das outras da sua cidade, ganhando esse selo, buscando, né, se aperfeiçoar nesse aspecto de saúde mental. E eu trago, depois eu posso ter uma live só para falar disso, né? Tem uma outra perspectiva que vem muito da psicologia, até dos estudos de felicidade. A psicologia positiva fala da importância da felicidade nos diferentes âmbitos da nossa vida, né? A gente fala de felicidade como bem-estar subjetivo. Se eu estou falando de saúde e bem-estar, o bem-estar pode ser trocado pela palavra felicidade, porque felicidade nada mais é do que uma sensação subjetiva de bem-estar. Quando você não está feliz, você não está bem? Você não está, nossa, meu Deus, parece que eu estou flutuando, de tão feliz, de tão alegre? Pois é. Essa ideia de felicidade, que já é muito estudada por pesquisadores, inclusive em Harvard, né, tem uma escola de felicidade, tem uma disciplina de felicidade, onde os alunos bombam na aula, porque está todo mundo querendo, né, saber o que felicidade é essa, como é que eu faço para alcançar essa felicidade tão desejada, enfim. Então, pensando no ambiente de trabalho, a gente não tem o PIB, Produto Interno Bruto? Se a gente tem o Produto Interno Bruto, foi criada uma ideia lá num país chamado Butão, onde lá tem um rei, e esse rei criou uma ideia de FIB. A FIB nada mais é do que felicidade interna bruta. Essa felicidade interna bruta pode ser medida através de 9 pilares. Ele pensou nessa estratégia a nível de Estado, a nível de governo, pensando que o seu país poderia ser um país promotor de felicidade. Isso significa que não adianta o país ser rico, ter um produto interno alto, às custas da degradação da sua população, às custas da saúde mental, física, psicológica da sua população. Então lá ele quer saber se o país está ligado em questões culturais, se ele promove a diversidade, né? Se as pessoas têm um salário digno, se as pessoas têm um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E por aí vai, são 9 pilares ligados à educação, à saúde, ao financeiro. E aí, aqui no Brasil, em alguns outros lugares, esse conceito de felicidade interna bruta, ele passa então a ser roubado para algumas empresas. E elas começam a implementar dentro das suas práticas
programas de felicidade interna bruta. Por quê? Porque as experiências subjetivas de felicidade vivenciadas no ambiente laboral, elas podem aumentar o nível de satisfação dos colaboradores e automaticamente elevar os níveis de produtividade desses mesmos colaboradores. Então, em algum momento eu posso fazer uma live apresentando quais são esses 9 pilares e mostrando, né, como que a gente pode pensar em estratégias para implementar programas de felicidade interna bruta na sua empresa. Nada disso que eu estou colocando, gente, são coisas fáceis de se fazer. Assim, são simples, né? Não é nada mirabolante, mas não são fáceis. Por quê? Porque precisa bater na mentalidade de algumas pessoas, principalmente dos gestores de nível hierárquico mais alto na empresa. Eles precisam entender, em níveis numéricos inclusive, as vantagens de se investir em saúde mental, as vantagens de se investir em programas de saúde mental e de felicidade interna dentro das suas empresas. Porque é muito bonito a gente ficar fazendo, né, palestras motivacionais, treinamentos motivacionais, mas esses treinamentos com foco no curto prazo ou no imediatismo, né, fazem com que as pessoas saiam dali até energizadas, mas dali a uma semana, tudo aquilo que foi falado já não tá mais, não faz mais parte daquele ambiente, né? Não ficou introjetado nas pessoas. Então, apesar de ser legal a gente participar de uma palestra em algum momento, né, de uma ação mais pontual, como se fosse uma injeção de ânimo na veia dos colaboradores, é até gostoso, mas talvez seja pouco efetivo do que de fato a gente implementar um programa de mais médio e longo prazo que vai dar conta de aspectos que até então eram negligenciados pelas empresas. Então, hoje, na nossa sociedade atual, não se atura mais, e as leis estão aí para mostrar para nós, não se atura mais ambientes violentos, ambientes exclusivos, ambientes onde se prega, né, uma coisa e se fala outra, onde não se respeita a individualidade das pessoas, onde não se respeita a igualdade de gêneros, de culturas, de raças. Então agora tudo isso passa a ser uma questão a ser levantada como um problema e como um problema passível de ser também gerenciada, cuidada, analisada e bem explorada aí pelos profissionais da área. Então fica aqui o convite, gente, olha, NR1, a certificação em saúde mental, são possibilidades, né, dentre tantas outras, mas com uma atenção especial para isso que vai chegar. Então, se você está olhando para esse lugar, você já está à frente da maioria dos colaboradores. Então, eu fico muito feliz, né, que tenha pessoas aqui que estão olhando para o mesmo lugar que eu, porque não é todo mundo, não. E aí, na hora que o calo apertar nas empresas, aí vai ser um boom, vai ser corre-corre para todo lado, né? Meu Deus, como é que faz, né, o gerenciamento de risco, como é que eu faço isso, como é que eu consigo mapear tudo dentro da minha empresa, porque agora isso vai pegar tanto o pessoal de zona rural quanto de zona urbana, né, a não ser que você, de fato, não tenha risco e que você consiga provar que na sua empresa não tem risco nenhum, você vai precisar se ocupar aí do PGR, que é o Programa de Prevenção e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.